tá aqui de novo. Verdade, gente, essa é a nossa série de intercâmbio raiz, intercâmbio aqui em Malta. E eu vou responder as 3 perguntas que mais me fizeram no Instagram. Na verdade foram as únicas 3, né, gente? Então, por favor, me ajuda aí no Instagram, me segue, acompanha lá, interage comigo pra gente ajudar a firma aí. Já aproveita, já se inscreve aqui no canal, vou esperar um pouco. Fica ligadinho aí que eu vou responder agora. A primeira pergunta que me fizeram é: Bárbara, por que você escolheu Malta? Essa pergunta não é tão simples de responder, mas eu vou fazer por etapas. Afinal de contas, você vai investir uma grana, você vai investir o seu tempo, você vai investir muita coisa para poder decidir assim, né? Ah, beleza. A primeira pergunta que eu respondi é: pra que eu queria fazer intercâmbio? Né? Na verdade, era um sonho que eu tinha de poder viajar, de conhecer novas culturas, e aí eu uni esse sonho ao fato de que eu precisava realmente melhorar o meu inglês. O segundo ponto, que é totalmente relevante, é o preço, né? Então, eu e meu namorado, a gente fez uma estimativa de quanto a gente estava disposto a gastar para poder fazer esse tipo de viagem. E aí, com base nisso, a gente foi escolhendo os países onde a gente pudesse pagar e, ao mesmo tempo, pudesse realizar o nosso sonho, que é vivenciar a cultura de um outro país e aprender o inglês. Então, quando a gente separou o quanto de grana que a gente podia gastar e comparou aos países, enfim, que a gente podia visitar e quanto tempo a gente poderia ficar com a grana que a gente tem, a gente percebeu que Malta oferecia um grande custo-benefício. O terceiro ponto, que também foi muito relevante para poder escolher Malta, foi o clima, e era muito parecido com o do Brasil. Diversos outros países que poderiam me oferecer esse mesmo tipo de vivência, mas com um clima muito frio. E um outro ponto também que foi muito relevante é porque a gente tem muita vontade de conhecer outros países. Então, a gente escolhendo um país dentro da Europa facilita muito a vida para conhecer, por exemplo, Barcelona, que é a cidade que eu sempre sonhei conhecer, escolhendo Malta, e isso ajudaria muito a realizar um segundo sonho aí em paralelo. Por isso que a gente escolheu Malta para poder fazer o intercâmbio. Aí, pronto. A segunda pergunta que mais me fazem é: Babu, dá pra ficar fluente em Malta? E aí, gente, primeiro que eu não vou conseguir responder essa pergunta, até porque eu não sou fluente. Gente, é uma linguagem nativa, é praticamente você ter nascido aqui. Vou explicar o meu cenário e aí vocês conseguem tirar as percepções de vocês. E aí, caso ainda exista algum tipo de dúvida, deixa aqui no comentário que eu tento me aprofundar um pouco mais ou respondo pra vocês no particular, beleza? Qual que era o meu cenário no Brasil, tá? Eu sempre estudei inglês, mas eu comecei a estudar inglês em fase adulta, finalzinho da faculdade. Então a minha rotina sempre foi muito louca, porque eu sempre tive que trabalhar desde muito cedo. Então, eu não conseguia me dedicar ao inglês como eu realmente deveria. Ou na verdade, talvez eu não via tanto valor naquela época como eu vejo hoje. A gente começou a perceber que estudar inglês no Brasil estava começando como se, tipo, em ponta de faca, sabe? Porque a gente pagava super caro por um curso, mas a gente não se dedicava a ele o quanto deveria para realmente conseguir ter um aprendizado significativo. Então, o que a gente fez? A gente decidiu que a gente tinha o sonho de fazer a viagem e que a gente escolhendo um país onde a gente pudesse aprender o idioma inglês, cara, tipo, casaria como 2 e 2 são 4. Então, a gente conseguiu juntar aí o útil ao agradável. Saí do Brasil com um nível intermediário e meu namorado com nível básico. Quando a gente chega aqui, a gente percebe o quanto o nosso inglês é básico. É um negócio muito louco, assim. Você precisar do inglês para viver é um negócio muito louco. Que aí você se obriga, você se coloca em determinadas situações que, cara, errado ou certo, se você não fala, amigo, você não come, você não faz nada. E aí, a gente vê o quê? Em Malta, o idioma local nativo é o maltese. Então você vai perceber que as pessoas que realmente moram aqui, principalmente nos extremos, né, no interior do país, elas falam maltese. Mas como o país ele recebe muitos turistas e existe essa demanda pelo aprendizado do idioma por diversos estrangeiros, as regiões onde você mais frequenta, que são os bairros onde você está, a sua casa, os bairros da escola, onde tem as baladas, o grande centro fala praticamente todo em inglês, então você consegue sim evoluir e destravar. Mas eu acho que Malta, ele é um país para iniciante, sabe? Então assim, para mim ele foi perfeito porque eu pude dar passo a passo. Então você acha que se você já tem um inglês avançado, mas assim, você é seguro de que você fala bem, de que você ouve muito bem, eu acho que Malta não é o país indicado para você. As pessoas da escola que convivem comigo, elas estão no mesmo patamar que eu. Malta para mim foi muito assertivo porque eu pude unir diversos sonhos, conhecer Barcelona, poder vivenciar outra cultura
poder conhecer outros países e aprender o inglês. E o preço. Então quando você junta tudo, dá um puta resultado. Mas agora se você fala, meu, preciso fazer uma prova do TOEFL porque eu quero fazer um mestrado e eu preciso ter o inglês fluente. Eu acho que Malta, pelo menos as pessoas com quem eu convivo, ela não te satisfaz nesse ponto. Vai, tá gravando. A terceira pergunta que sempre me fazem é, pô, em Malta tem muito brasileiro? Muito e pouco é sempre relativo, né? Então assim, depende muito do que você considera. Mas de fato, todos os países cujo idioma seja o inglês, tem muito brasileiro, porque tem uma galera que está precisando disso para poder arrumar trabalho, para poder se desenvolver. Então, brasileiros teremos sim. Mas o que eu fiz? Quando eu fui escolher a escola onde eu ia estudar, a agência que eu fechei o intercâmbio no Brasil, ela me mostrou um gráfico onde tinha o percentual de nacionalidades. E aí eu optei por escolher uma instituição onde o número de brasileiros era menor do que as outras. De fato, eu não pude comprovar isso, mas eu acredito que existe alguma métrica para que eles pudessem me apresentar esses dados. Para vocês terem uma ideia, na minha sala, por exemplo, no primeiro mês que eu estive aqui em Malta, tinha apenas uma brasileira, que no caso, a pessoa que vos fala. E aí, a partir do segundo mês, entrou o Juan, que é um outro brasileiro, que faz parte agora do nosso ciclo de amigos e tudo mais. Só que eu acho que um ponto importante que a gente presta muita atenção na nossa sala é que o nosso grupo de amigos, ele é formado não só por brasileiros. Então a gente convive com espanhol, a gente convive com gente da Suíça, japonês, turcos. Então, para que haja uma comunicação entre o grupo, os brasileiros precisam falar inglês. Então eu acho que isso é um ponto de atenção que você precisa ter e ficar sempre atento no seu intercâmbio. Então assim, estar rodeado de pessoas de outros países para que você se force a falar em inglês mesmo com os brasileiros. Gente, então essas foram as perguntas que a galera mais me faz no Instagram, aqui no YouTube, enfim, me manda e-mail e tudo mais. Então eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês e como eu já disse, se tiver alguma dúvida um pouco mais específica sobre o seu caso, sobre a sua viagem e tudo mais, se você quiser me mandar, pode mandar, eu estou disposta a te ajudar no que eu puder, enfim. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, ajuda a firma aí a divulgar essa informação sobre Malta, que tem muita gente querendo vir pra cá e querendo saber um pouco mais daqui. Me acompanha nas redes sociais, eu deixei os nomes aqui embaixo. As mídias aí estão sempre atualizadas aí pra gente manter o contato e a proximidade, beleza? Não esquece de acompanhar a série de intercâmbio raiz aqui que tá rolando, porque a gente vai ter outros vídeos aqui. Valeu, beijo, tchau.